Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro, aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, que o evangelho que nós ouvimos, perdoe nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar um pouquinho, por favor? Amados irmãos e irmãs, aqui presentes na paróquia Santo Antônio, você que reza conosco pelas redes sociais da nossa paróquia, também pela página do Padre Mário. Estamos celebrando hoje a liturgia do 11º domingo do tempo comum. E como nós estamos meditando já há alguns domingos, o tempo comum da igreja é o tempo de conhecermos mais Jesus. Quem ele é e qual é a sua proposta. Jesus veio ao mundo para dar grandes ensinamentos, para salvar a humanidade e para dar à humanidade a oportunidade de ir um dia para o céu, o paraíso. Como nós havíamos ouvido já há alguns domingos atrás, o ser humano foi criado por Deus, mas acabou desobedecendo e por isso foram expulsos do paraíso. Perderam a amizade com Deus por causa do pecado. Aí vem Jesus e resgata a humanidade, faz as pazes da humanidade com Deus e por isso reconcilia a humanidade com o Criador. Então nós estamos conhecendo Jesus. E nós só vamos conhecer alguém se convivermos com ela. Conhecer de fato alguém é estar com ela em todos os momentos. Com Jesus também é assim. Então a nossa vida neste mundo deve ser sempre de conhecer mais a Jesus, porque nós estamos neste mundo e este mundo é passageiro. Não estamos aqui para sempre.
Aqui nós estamos por um tempo, que nós também não sabemos quanto que é. Quanto tempo que nós vamos ficar aqui no mundo, a gente não sabe. Não se tem nenhum selinho de validade, viu? Não tem. Porque se a gente tivesse, nós faríamos muita coisa diferente. Então, por isso que é importante estarmos atentos àquilo que Jesus ensina. E o apóstolo Paulo falou isso na segunda leitura. Neste mundo tudo é passageiro, mas existe uma pátria que é a pátria celeste. A nossa permanência nesse mundo é provisória, mas existe a pátria que é a eternidade. Agora, para passar para lá, é necessário o tribunal do Cristo. Quem neste mundo faz da sua vida um dom, um grande serviço, e caminha com Jesus, vai plantar boas sementes. E estas sementes florescerão, frutificarão. E a recompensa acontecerá lá no tribunal de Cristo. Agora, quem não se importa com nada disso, não faz o bem e faz o mal, receberá o castigo daquilo que fez, daquilo que plantou. Então aí está a segunda leitura, hoje o apóstolo Paulo esclarecendo que nós precisamos aproveitar bem a vida. E este aproveitar bem significa fazer parte do reino. Jesus hoje começa a nos dizer que existe um reino, o reino de Deus. Este reino não é uma monarquia humana, onde tem o rei que comanda tudo e domina tudo. Mas o reino que Jesus fala é o reino onde Deus é pai de todos e todos são filhos de Deus. O reino que Jesus está dizendo é o reino em que todos são irmãos e um vive bem com o outro. Um vive fraternalmente com o outro. E aí Jesus, para tentar explicar isso hoje, nos dá o exemplo da semente. Talvez todos nós já fizemos a experiência de plantar a semente de uma flor, de uma fruta, ou pelo menos aquela experiência lá na escola do feijão no algodão. Já fizeram? Olha que beleza! A semente, por mais que ela seja pequena, ela tem vida dentro dela. A semente, quando pegamos ela na mão, ela não se move, ela não fala, ela não respira, diferente de um animalzinho, de um inseto. Mas quando a semente é colocada na terra, umedecida e aquecida pela luz e calor do sol, esta semente se abre e dela explode a vida, sai a vida e ela começa a germinar. E ali, quando plantamos, Jesus fala no Evangelho que ninguém fica sem parar olhando para aquele lugar. Não, tem que ir embora, dormir e acordar todos os dias. E é verdade. Quando plantamos uma semente, nós não vamos ficar lá abrindo o buraquinho todo dia para ver o que está acontecendo lá dentro. A própria semente, a terra, a água e o calor vão fazer o ciclo da natureza acontecer. E assim, nós vamos ver externamente aquilo que acontece no interior da terra. Quando sair o broto, aí nós vamos ficar contentes. Opa, brotou. Agora vai começar a crescer. E aí vai crescendo, vai crescendo.
Quando der o tempo certo, vai sair folhas e depois os frutos. Então valeu a pena a semente ser plantada. De uma semente sairão muitas outras sementes. De uma semente sairão muitos frutos. Talvez até muitas flores. Então Jesus usa este exemplo para dizer que cada um de nós somos como esta semente. Nós estamos plantados no reino de Deus para produzirmos frutos, para deixarmos o Espírito Santo regar a nossa vida e assim, baseados na terra, que é a palavra de Deus, possamos dar frutos para o reino. Jesus também hoje nos leva a pensar que a nossa vida aqui, fazendo parte do reino, é uma vida de grande plantio. Cada um de nós pode, durante o dia, durante a semana, plantarmos sementes. Quais? Sementes do bem, sementes da caridade, sementes da unidade, sementes das amizades, sementes que vêm de Deus. Tudo aquilo de bom que o cristão pode fazer, deve fazer. Porque o cristão é fermento na massa, é fermento no mundo. E assim produz frutos. E sabe que isso é tão grandioso, que durante esta semana, aconteceu um ato em nossa paróquia que descreve bem tudo isso que Jesus hoje quer ensinar. No dia de Santo Antônio, dia do padroeiro, aconteceu um movimento em todas as nossas comunidades. E este movimento foi um grande sinal visível que o reino de Deus está acontecendo. Qual foi a ação? A ação foi que, durante a semana, nós fizemos uma campanha de doação de pães. Muita gente colaborou, muita gente doou, muita gente pensou, eu também quero participar. E aí cada um fez a doação daquilo que podia. Teve gente que deu bastante, teve gente que deu muito, teve gente que deu aquilo que estava ao seu alcance. Mas não importava o quanto podia dar, e sim que cada um participasse partilhando aquilo que podia. E a graça da ação era esta, que cada um fizesse um pouquinho para se tornar grande, para se tornar muito, como Santo Antônio fazia. E isto foi tão maravilhoso e abençoado que todas as comunidades unidas adquiriram 5.500 pães. E em todas as comunidades aconteceram a distribuição dos pães abençoados. E nestes dias, após o dia de Santo Antônio, eu tenho ouvido as pessoas que prepararam, colocaram na sacolinha e distribuíram, levaram também para as casas, nos sítios, nos lugares mais distantes, descrevem a alegria de quem acolheu, de quem recebeu. E ontem uma mulher me disse, padre, eu fiquei tão emocionada quando a ministra chegou na minha casa dizendo, eu vim trazer para vocês o pão bento de Santo Antônio. Ela trouxe uma sacolinha e aquilo mexeu comigo e eu não contive as lágrimas. Comecei a chorar de emoção. Eu senti
Deus entrando na minha casa naquele momento. E fui rapidamente acender uma vela. O acender a vela dela significa que a fé dela foi afervorada pela presença daquela pessoa que levou os pães. E nestes pães, além da bênção que o padre deu, estava também o coração, o carinho e a generosidade de quem doou. E por fim, ninguém sabe quem doou, porque todo mundo doou. E aquele que doou não sabe quem recebeu o pão que ele doou. Mas o pão chegou. A caridade aconteceu. Então isso é sinal de que o amor estava ligando estas pessoas. Quem ofereceu, ofereceu amor junto com o pão. Quem recebeu, recebeu amor junto com o pão. E quem levou, foi canal para que o amor chegasse. Então a dinâmica do reino de Deus é esta. Deus é Pai, ama. Agora o amor dele deve ser concreto no coração de cada um. E cada um, fazendo aquilo que pode pelo outro, fará com que o reino aconteça. Enquanto o reinado da monarquia, historicamente, é sempre o rei que é servido, o nosso rei Jesus diz para nós no Evangelho: eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E quero que vocês também sirvam uns aos outros. Então o reinado de Jesus é um reinado de reciprocidade, onde amamos e desejamos servir. O reinado de Jesus não está baseado numa cadeira de ouro, mas numa cruz, que significa oferta de vida. O reinado de Jesus não está preso numa coroa de ouro para dizer que ele é o poderoso, mas o reinado de Jesus é um reinado em que até os espinhos têm um sentido. Até o sofrimento faz com que a pessoa ame mais. O reinado de Jesus é um reinado de se colocar a toalha na cintura e se abaixar aos pés dos outros para lavar os pés. Então, todos estes dias, nós estamos contemplando sinais de que o reino está acontecendo. Como, por exemplo, no final de semana passada, na festa da paróquia. Quantas pessoas não mediram esforços, trabalhando, se esforçando para promover alegria na comunidade. E toda a comunidade foi abençoada e beneficiada com o amor que cada um pôde transmitir através do seu serviço. Então nós queremos hoje agradecer Jesus por nos chamar a fazer parte do reino. E o reino, ele é composto de pessoas que amam e que desejam servir. Como hoje, rezando com os coroinhas e as meninas de Nossa Senhora. Essa galerinha recebeu a túnica, disse o sim para Jesus para servir a Jesus. E servir a Jesus servindo a comunidade. Isso alegra muito o coração de Deus. Então, durante a nossa semana, vamos colocar tudo isso em prática, pensando: quais são as sementes que eu estou plantando? Posso escolher qual semente quero plantar. Se eu quero plantar a semente do amor, se eu quero plantar a semente da amizade, se eu quero plantar a semente da unidade. Agora eu posso também escolher a semente da maldade, da inveja, da calúnia. Posso escolher a semente da divisão entre as pessoas e começar a promover isso. Que reino que eu estou fazendo parte? Não é o reino de Deus. O reino de Deus é daquele que planta boas sementes. O reino do diabo
é aquele que planta sementes do mal e da divisão. Então Jesus hoje nos recorda que nós temos este potencial de plantarmos as sementes. Cada um vai escolher qual semente quer plantar. Quem quer plantar as sementes do bem, vai pegar com Jesus as sementes. É dele a semente do amor. Então a palavra que ouvimos é pegar semente. Eucaristia que comungamos é pegar semente. Estar na comunidade, participar da missa e fazer caridade aqui dentro e lá fora é pegar semente de Jesus, para que depois possa frutificar os frutos destas sementes plantadas. Então vamos pedir para Jesus hoje encher as nossas mãos de boas sementes e para que nós possamos plantar muitas coisas boas para colhermos um dia lá no céu o paraíso onde Deus está. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ficar em pé.